Nada melhor do que a gente, né, ter um bate-papo com a mãe que teve um filho já discipulado, né? Então eu tenho certeza que isso vai somar muito na vida de cada um de vocês. E vamos lá. Filho de crente é crentinho, Laís? Com certeza não. Que a nossa série é essa, né? Filho de crente não é crentinho. Não, filho de crente não é crentinho, gente. Filho de crente, para ser crente, ele precisa primeiro ser discipulado, ok? Então, filho de crente é crentinho? Não, tenho certeza que vocês já aprenderam isso. Eu me lembro de você logo, Laine tinha quantos anos na igreja Lagoinha, quando você foi? 7, foi? 7 anos. 7 anos, né? Pois é, gente, Laine já foi minha aluna desde esse período de 7 anos. Eu me lembro de Laine, realmente ela ia para tudo que a mãe dela ia, Laine estava lá. Era culto de jovens, era congresso de mulheres, tudo Laine estava ali acompanhada com a mãezinha dela. Isso é muito bom, porque o momento que ela tinha ali, até na hora do louvor, o momento que ela tinha com a família dela, com a mãe dela. Então eu tenho certeza que isso ajudou muito, muito mesmo ela no relacionamento dela com Deus. Isso é muito importante, Lai. E por que você sentiu essa necessidade de escrever, Laine, no discipulado? Você teve o seu discipulado também, não foi lá na nossa igreja? E por que teve esse desejo de fazer também com Laine? Qual foi a necessidade que você sentiu, que você percebeu que tinha que escrever Laine nesse discipulado? Bom, como a senhora bem sabe, Laine, desde 7 anos que ela pede, né, para ser discipulada, para se batizar. E com 7 anos eu não levei, porque eu não achei que fosse o tempo, o período, né? Mas aí, ela se batizar com 9, continuou pedindo, com 8, né? Veio a pandemia. E aí, com 9, ela continuou insistindo, muito, muito mesmo. E eu falei com o Senhor. Eu falei, eu não posso impedir, né? Porque a gente fica com medo de não ser o tempo, de não ser o momento. Claro. Mas, assim, eu percebi que Laine, por ela me acompanhar, né? Onde eu vou, ela já tinha um certo discernimento e um entendimento de algumas coisas. E isso trouxe paz no meu coração. E aí, quando ela veio me falar, oi, eu quero discipulada. Aí eu falei, tudo bem, você vai. Mas com uma condição. Muito bem. Teve uma condição para se batizar. Sim. Teve uma condição. Eu falei, Laine, você vai. Você só vai se batizar se você realmente entender tudo que você trabalha no discipulado. Se você não entender, você não vai se batizar. Muito importante isso, gente, o que a Laís falou. E outra coisa, você falou tudo, ela tá pedindo o tempo todo, eu quero ser discipulada, ser discipulada. Eu falei aqui para vocês no vídeo anterior sobre o exemplo, né? Uma das coisas de discipulado de criança é ser o exemplo na vida da criança. E eu tenho certeza que você, Laís, foi o exemplo, é exemplo na vida de Laine. Por que ela se interessou, gente, para discipular? Porque ela viu a mãe. Ela via a mãe ali na igreja o tempo todo, ela via a mãe participando das coisas. Então, a mãe dela é o exemplo dela. E criança é muito disso. Criança segue muito o nosso exemplo. Por isso é importante. Eu dei o exemplo aqui, lá, de quando os pais forem orar, deixa a portinha do quarto aberta, a criança ali vai passar, vai ver. Minha mãe está orando, meu pai está orando, eu também vou fazer isso. Então, a importância do exemplo. E outra coisa também que me chamou a atenção foi o desejo dela de se relacionar com Deus, que também faz parte do exemplo. Ela provavelmente via você se relacionando com Deus, você tinha o seu momento de devocional, você tinha o seu momento de buscar. E olha como a criança é, ela sentiu o desejo também de se relacionar. Ela tinha sede de fazer o discipulado porque ela via a mãe também fazendo o discipulado. Ela viu o empenho, a busca da mãe por Jesus. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Então você, pai, mãe, que está me ouvindo, seja o exemplo também para o seu filho. Até nós, membros do Ministério Infantil, líderes também, eles também se espelham muito na gente. Vocês pensam que não, mas criança lá é muito observadora. Às vezes a gente vai lá, ministra, poxa, será que deu resultado? Será que a criança absorveu alguma coisa? Absorveu. Nem que saibam um pouquinho, mas absorveu. Por quê? Porque criança é muito observadora. Por isso que nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos fazer na frente das nossas crianças, quando estamos com as crianças, porque as crianças, ó,
decapitam tudo assim, no piscar de olhos.